Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, você conhece essa birosca em que a gente vive. Repercutiu bastante nas últimas 48 horas o caso do Igor Cabral, um homem que agrediu violentamente a sua namorada num elevador. E ao mesmo tempo veio a publicação do Atlas, que traz um panorama da violência no Brasil, da criminalidade no Brasil, e tem um dado ali que tem tudo a ver com o que eu quero trazer hoje aqui nesse vídeo. Birosca News é esse quadro que eu faço todas as semanas, falando de questões de direito. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe. O Birosca News está presente no YouTube, no meu canal do YouTube, Alexandre Bahia, e também podcast do Birosca News disponível em várias plataformas. Vamos lá. Acabou de sair então esse Atlas que traz um gráfico, dados sobre prisões, condenações, processos, que traz um mapa aí sobre a criminalidade no Brasil no ano de 2024. E é interessante porque nesse Atlas a gente vai ter um total de diminuição do número de mortes violentas. Nós tivemos uma diminuição de 5,4% do total de mortes violentas em 2024 comparado com o ano anterior. No entanto, quando a gente olha os feminicídios, ou seja, os homicídios praticados contra mulheres, porque elas foram mortas por causa da sua condição de mulheres, a gente vai ter um aumento de 0,7%. Então, o feminicídio vai na contramão das mortes violentas, que tiveram uma queda bastante expressiva de um ano para o outro, mas o feminicídio especificamente vai na contramão e teve, na verdade, um aumento. Ele bateu, então, um recorde desde 2015, que é tipificado o feminicídio. Lá em 2015, ele era tipificado como uma qualificadora do homicídio, então a pessoa que era condenada com essa qualificadora, ela teria uma pena de 13 a 20 anos. Em 2024, a gente teve uma lei que alterou novamente o Código Penal e colocou o feminicídio como um tipo penal autônomo. Então existe o homicídio como um crime geral, mas existem homicídios específicos, como o aborto, por exemplo, e agora, desde 2024, o feminicídio. No caso do feminicídio, a pena, então, ela passou de 13 a 20 anos para de 20 a 40 anos. E aí tem uma série de qualificadoras também que podem aumentar aí a condenação em caso a pessoa se enquadre em alguma dessas qualificadoras. Então, a gente tem um problema extremamente sério no Brasil. O que o Atlas vai mostrar é que nós temos 4 mortes por dia de mulheres. 4 mulheres são mortas em média no Brasil todos os dias por causa da sua condição de mulheres. E aqui é uma coisa importante se dizer. Quando eu tenho um homicídio, quando eu tenho uma morte contra um homem, ele não é morto porque é um homem, mas no caso das mulheres, essas mortes acontecem porque elas são mulheres. Esse dado vai mostrar, por exemplo, o Atlas vai mostrar, por exemplo, que em quase 64,5%, 64,3% dos casos, essas mulheres foram mortas dentro das suas próprias casas. Ou seja, em quase 65% dos casos, essas mulheres estavam na sua própria casa, elas não estavam na rua, né? Elas estavam dentro da sua própria casa quando sofreram essa agressão. E mais, em 60,7% dos casos, os autores desse feminicídio são companheiros, maridos ou companheiros dessas mulheres. O que vai mostrar que, se a gente for trabalhar com estatística sobre onde as mulheres correm mais perigo, a gente vai perceber que as mulheres correm mais perigo no Brasil dentro das suas próprias casas e dentro das suas próprias relações afetivas. O que é algo assombroso, porque se uma mulher não puder contar com a segurança da sua própria casa e do seu próprio relacionamento, significa que nós temos um problema muito grave. Muito mais grave, e o tema de hoje não é sobre isso, mas já que isso sempre surge, né? Muito mais grave do que teoricamente violências que mulheres poderiam, em tese, sofrer por causa de homens trans usando banheiro, né? Esse é um dado que não existe, enquanto que o dado sobre violência contra mulheres mostra que
dentro das famílias, dentro das suas próprias casas, as mulheres não estão definitivamente protegidas. E aí a gente chega nesse caso do Igor Cabral. Esse caso acabou de acontecer, está sendo noticiado bastante, aí, principalmente de ontem para hoje. Aconteceu num condomínio de luxo lá em Natal. O Igor e a sua namorada, eles entram no elevador e assim que a porta do elevador se fecha, esse cara começa a bater, dar socos na cara dessa moça. Foram cerca de 60 socos. O porteiro viu o que estava acontecendo, chamou a polícia, ele acabou sendo contido, está preso em prisão preventiva. Essa moça que recebeu 60 socos, ela teve múltiplas fraturas no rosto e no maxilar, ela está internada, ela vai ter que passar por uma série de cirurgias para poder tentar alguma forma de reconstituição do seu próprio rosto. E, teoricamente, ao que apareceu na mídia, o autor do crime alega que ele teria agido assim por causa de ciúmes. O Igor, ele está sendo processado, foi aberto um inquérito, enfim, e ele deve ser processado por tentativa de feminicídio. E aí, como esse caso acabou de acontecer agora em 2025, ele já está enquadrado nessa alteração da lei de 2024, ou seja, que é um tipo penal autônomo que tem penas mais graves e tem inclusive causas de aumento de pena que eventualmente ele pode estar sujeito. Mas é isso, eu trouxe os dois casos porque, na verdade, esse caso do Igor, ele ilustra bem o que é a situação de mulheres no Brasil, que não estão seguras, obviamente, nas ruas, não estão seguras nos seus locais de trabalho, mas se a gente for considerar os dados sobre violência doméstica contra a mulher, a gente vai perceber que elas também não estão seguras nem nas suas próprias casas e nem nos seus próprios relacionamentos. Haja vista que quando elas sofrem agressões, a maioria absoluta dessas agressões acontece dentro das suas próprias casas ou provocadas pelos seus próprios companheiros. Isso é algo absolutamente perturbador. Isso nos provoca, aí sim deveria provocar o Congresso Nacional a fazer alguma coisa efetivamente contra isso, o que obviamente o Congresso não faz, está lá brigando com espantalhos morais, está lá querendo anistia, está lá querendo punir pessoas trans por quererem fazer xixi, enquanto que os verdadeiros problemas, isso não só o Congresso Nacional, mas as Assembleias Legislativas Estaduais e câmaras de vereadores, enquanto os reais problemas desse país, como este daqui, do feminicídio, continuam sem nenhuma grande política para solucionar. É claro, o aumento da pena por si só não vai resolver o problema. O que a gente precisa seriamente discutir o que é essa masculinidade tóxica, o que é essa masculinidade que leva a crimes absolutamente sem sentido. Sem sentido, eu acho que essa é a palavra, né? Essa expressão como esse. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. A qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda e estapafúrdia que acontece nessa beirosca de país. Tchau.